Fala galera que assiste nosso canal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. E hoje, como vocês viram aí no título do vídeo, hoje estamos aqui no Parque São Roque para falar um pouco do nosso primeiro mês aqui morando em Portugal. E antes de tudo, né, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu me chamo Júnior. E eu me chamo Franciele. E como eu tinha falado no início do vídeo, vamos falar um pouco da nossa experiência morando aqui em Portugal. Exatamente. Estou com a listinha aqui pra gente fazer aqui aquela velha colinha para não esquecer de nada. E assim, como o Ju já falou, é a nossa experiência mesmo, tudo que a gente já passou aqui nesse primeiro mês aqui em Portugal. E para quem não nos conhece ainda, tá chegando aí a primeira vez, caiu de paraquedas nesse vídeo, nós somos casados, viemos lá de Sergipe e viemos morar aqui no Porto, em Portugal, tá? Então, assim, nós chegamos aqui em Portugal no dia 27 de março e agora no dia 27 de abril fez um mês que completamos aqui em Portugal. E a primeira coisa que a gente vai falar já vai ser sobre a questão, assim, a nossa experiência com os portugueses, né, como foi, não é isso, Lu? Isso. Assim, como muitos falam, né, já daí do Brasil, a gente tinha um pouco de receio, porque diz que os portugueses são bem rígidos, né? Uhum. Fala firme, e realmente é isso mesmo. Só que assim, tivemos experiências boas com os portugueses. Exato, né? Até então foram ótimas experiências. Experiências assim que eu falo, de eles falarem pausadamente pra gente conseguir entender, de serem educados mesmo e bem solícitos em ajudar mesmo a gente, em ver que a gente tá chegando agora no país deles e realmente tem que querer ajudar mesmo, entendeu? Então foram pessoas muito ótimas que a gente encontrou até agora no nosso caminho. Exatamente, bem receptivo, né? Muito receptivos, muito mesmo. Então, assim, para falar sobre isso, claro que a gente não vai ficar falando mal das pessoas e, assim, claro também que pessoas educadas tem em qualquer lugar, assim como pessoas mal educadas também tem em qualquer lugar. Então, é questão realmente de você saber como lidar com essas coisas e não levar para si, né? Não levar para dizer assim, foi comigo, porque a pessoa não gostou de mim, não gostou da minha cara. Às vezes foi, mas também às vezes é só porque ela tá num dia mal e tá tudo certo, entendeu? Você segue sua vida. É porque assim, os portugueses, eles são bastante diretos. Exato. No que vai falar em tudo, né? Exato. Você tem que ser breve e rápido no que você vai falar. Exatamente. Então aquela questão de costuminho brasileiro que a gente tem de não, então é porque eu não tô, é porque eu tenho que, não sei o que, faz aquela desculpinha, sabe? Querer fazer aquela desculpa, não. Se eles não querem alguma coisa, não quero, ponto, acabou e siga sua vida, entendeu? É meio que isso. Então é algo que é um jeito novo e que a gente tem que aprender a lidar, sabe? E assim, sobre essa questão também dos portugueses, a gente, claro que a nossa primeira experiência foram apenas 30 dias por enquanto, e mais na frente a gente pode ir falando conforme a gente for tendo mais experiência aí com essa questão mesmo de lidar com os portugueses e tudo mais, mas até então, outra coisa que eu ia falando até, que é o quê? É claro que isso vai contar muito em questão de como você chega também, né? Às vezes você chegar sorridente, falando bom dia, boa tarde, boa noite, a pessoa vai poder te receber de uma forma melhor, né? Então Exatamente. tem essa questão também, porque às vezes muitas pessoas reclamam, porque é mal educado e tal, e como você chegou no ambiente, oi, boa tarde, boa noite, né? Tem isso também, mas assim, é muito, não podemos generalizar e é muito individual, né? Cada pessoa vai ter sua experiência e ponto final, não tem por onde correr. É como você chega, como você se apresenta, depende muito, né? Exatamente. E quem tá do outro lado também, quem vai lhe receber, se já é uma pessoa educada, se não é. Depende muito dos portugueses que você vai pegar. Exatamente. Aí Uma coisa que eu ia falar, que vocês ouviram aí a sirene, tá tendo um jogo hoje, um clássico, né? É verdade. Se tiver saindo aí no áudio, perdoe aí, é porque realmente tá tendo um movimento aqui grande. Isso. E como o parque, a gente até nem falou muito do parque, a gente tá aqui no Parque São Roque, na região de Campanhã, e é bem próximo aqui do Estado do Dragão. E hoje vai ter um clássico aqui que é Porto versus Sporting, que é de Lisboa, né? Exato. Então tá tendo uma movimentação aí diferente ao redor. Uma coisa assim que eu achei sobre a minha expectativa com relação aqui, né? Que ia ver muitos brasileiros em locais de trabalhos assim, por exemplo, no atendimento no shopping, em uma restauração,
sei lá, nesses atendimentos, trabalhos que a gente achou que era mais brasileiros, entendeu? Só que não, surpreendentemente, são muitos portugueses com atendimento em restauração, com atendimento em outros estabelecimentos mesmo. E o que eu achei, assim, mas isso foi muito da minha expectativa, né? Porque eu achei que iria encontrar muitos brasileiros, mas não, assim, até então a grande maioria foi realmente portugueses. Que atenderam a gente nesses locais assim, entendeu? Então é isso, é só minha questão mesmo de expectativa. Gente, nós estamos aqui, a gente tá aqui até rindo, porque é o que fizemos. Nós mudamos aqui do lugar, porque o sol tava batendo assim, uma flecha no nosso rosto, estava cobrindo. E acabou que a gente começou a falar aqui, e eu não tinha colocado pra gravar. Então, a gente tá tem aqui, que falar tudo de novo. E tá muito frio, e é justamente disso que a gente vai falar, né? Do clima daqui. O próximo ponto é o clima. E assim, muito frio. Como vocês podem ver, acho que dá pra ver aqui atrás, né? O céu tá limpo, né? Sem nuvens e tudo mais. Só que o vento é muito gelado. É muito gelado mesmo. Muito gelado mesmo. É muito gelado. Tipo, você vê, tipo, a gente tá aqui no sol, mas é de casaco e tudo mais. Eu tô um pouquinho assim porque me deu calor na vida, porque eu vim com 2 casacos. Mas é muito calor, muito frio. Então é uma coisa assim que o clima, e pra gente que veio do Nordeste, hoje a gente cai na real, que a gente não sentiu, a gente nunca sentiu frio, né? A gente veio sentir frio e saber o que é frio aqui. Que é de, assim, o vento é bem gelado, sabe? Então a gente já veio com um planejamento realmente de comprar coisas aqui, questão de casaco, essas coisas, já pra... Porque a gente já sabia que ia pegar mais ou menos esse tempo frio ainda, sabe? Mas assim, nada que... A gente não pegou o inverno ainda, né? Não sabe como é realmente o frio, mas... E já estamos falando do frio. Já estamos falando do frio, mas assim, de forma geral, é algo que dá pra você se adaptar e é tranquilo. E assim, aqui tem muitas lojas, a maioria das lojas, óbvio, na época do frio e tudo mais, elas têm as roupas adequadas, cachecóis, touca e tudo mais, então é tranquilo aí pra você ir se adaptando. O próximo ponto que a gente viu assim no nosso mês aqui é a questão das palavras, né? A gente percebeu que tem muitas palavras assim diferentes e que é interessante até a gente saber um pouco, e até porque tem algumas palavras que soam como palavras ofensivas e tudo mais, então é importante a gente já saber, né? A gente já pesquisou isso antes de vir, e aí quando a gente chegou aqui a gente viu algumas situações que assim, a gente já sabia e mesmo assim a gente ficou, opa! Querendo ou não, você ainda consegue falar essa palavra, porque tipo assim, é só um exemplo aqui, tá? Tipo, rapariga. Rapariga aqui é moça. É moça. Moça, se você falar moça, eu acredito que é como se fosse falar rapariga aí no Brasil. Uhum, Então, quando a gente chegou, que a gente já sabia disso, a gente ficou muito assim, não falar moça. E parece que aquela coisa, quando não pode, a gente quer falar. Então a gente ficava, eu acho que eu já chamei umas 2 ou 3 vezes. Eu chamei moça. Muito. Então, porque a gente, meu Deus do céu, se perde e fala, mesmo sabendo que não é pra falar. E foi engraçado que até a gente tava conversando com um português e ele começou a falar, não sei o que é rapariga, não sei o que é aquela rapariga e tal. E a gente só assim, mas foi... Se segurando pra não rir. Pra não rir, porque pra gente é muito ainda... É muito ofensivo, né, assim, no Brasil. E assim, mas de um modo geral, dá pra se adaptar. Outra coisa que é interessante, que eu até vi umas meninas falando, que é perceber, assim, percebe, que no caso é entender, percebe é entender. Então fala muito que você percebe, você entende, né? Saindo dessa parte e ligando, né, que é a questão do curso de inglês, a gente viu muita importância. E isso mesmo, pegando a parte do inglês, realmente, a gente tava pesquisando vagas de emprego, né, que até inclusive em um outro vídeo a gente vai falar um pouco sobre essa nossa experiência de busca de trabalho e tudo mais. Mas assim, empregado de mesa, que é o garçonete aqui, pede inglês. Uma coisa que eu não esperava que era o limpeza. Limpeza também, algumas vagas solicitam que a pessoa tenha o inglês para limpeza. Então, para vocês verem o inglês aqui, por mais que a língua oficial seja português, mas o inglês aqui é fundamental. E a gente viu isso na pele, né? Na pele, assim, no sentido de que a gente estava pesquisando vagas e viu que realmente vagas que a gente diz assim, não, limpeza é tranquilo, mas não, precisava do inglês, né? Isso ou outro. Então é uma coisa que se
se a gente pudesse aconselhar vocês, façam o inglês, que realmente é muito importante. Fora isso, assim, às vezes você encontra uma pessoa na rua, às vezes ele pedir informação até em inglês, que é turista, né? Turista. E lembrando assim que a gente está aqui no Porto também, vale ressaltar esse detalhe, né? Que aqui é uma cidade muito turística, mas se você for para uma cidadezinha, eu acho que precisa, sim, mas acredito que dá para levar. Então, Isso, acho que tem isso também. Por exemplo, eu vou para trabalhar em fábrica, às vezes não precisa, né? Então é isso, vai depender também muito da vaga que você vai querer aplicar. Call center também, muito inglês, alemão, francês, enfim, é um que a mais, né? Que você, até vendedor também de loja e tudo mais, tem muito disso, tá? Então só para vocês ficarem até preparados. A gente já sabia disso, mas a gente não imaginou que seria tantas coisas assim que exigissem o inglês, sabe? E por último, de alinhar as expectativas, né? A gente pensou muito nisso, até inclusive eu tava, antes de gravar esse vídeo, eu tava até conversando com minha mãe a respeito disso, alinhar as expectativas. No sentido assim, a gente tem que ter um plano A sempre, e sempre seguir aquele plano A, óbvio, pra não estar trocando e tudo mais. Mas a gente pensar que nesse plano A pode existir várias ramificações, várias situações em que a gente precise recalcular a rota. E uma coisa, como a gente está iniciando no país, é tudo novo, tudo do zero, então a gente realmente precisa ter um plano A, quem sabe um plano B, um plano C, para a gente conseguir não se desestabilizar, no momento que a gente precisa ter essa estabilidade, entendeu? Só para terminar essa questão, realmente alinhar as expectativas nesse sentido, né? De você sempre estar... Você tem um objetivo, o objetivo maior, é aquele objetivo, pronto, porque eu estou me mudando de país, beleza, é esse o objetivo, mas eu também tenho que ter planos, tá? E se eu não conseguir dessa forma, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer dessa ou vou fazer dessa? Ter sempre planos e cartas na manga, vamos dizer assim, né? E é isso, minha gente, muito obrigada por assistir até aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Exato. E é isso. E se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer dúvida, só é deixar aqui nos comentários e também ir lá até no nosso Instagram. Também vou deixar aqui na tela para vocês irem lá falar com a gente. Para vocês falarem com a gente aí e tirarem suas dúvidas, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Tchau. Tanto papel. Eita! Ai, meu Deus! Os gatos brigando, Briga, minha rapaz. gente. Nem sempre um amarelo, mas sempre um amarelo, né?